Você falou de faturamento e eu lembrei, cara, quando eu peguei a loja, ela tinha um faturamento mensal que hoje uma das lojas fatura por dia o que faturava num mês. Que coisa mais... É lindo, cara. Que lindo, cara. Eu fico Porque eu faturava num mês, uma loja hoje fatura em um dia. Comigo super jovem, hoje eu tô aqui com o Bruno Rocha. Ele é um cara determinado, resiliente, extremamente disciplinado. Ele começou a empreender com 9 anos de idade em 1992 por necessidade, mas depois ele transformou isso tudo em oportunidade. É um cara que acorda todos os dias às 4h40 da manhã. Ele medita, reza e faz exercícios e sempre gosta de fazer uma leitura e ter um aprendizado novo, não? É isso aí. Seja muito bem-vindo, Bruno. Eu e a audiência, estamos doidos para saber a sua história, só que antes, a mensagem do nosso patrocinador e o presente pro Bruno que ele mandou para você. Que legal! Né, cara? Que legal mesmo. Você ganhou uma camisa da Consolatio. Uau! Que é a melhor camisa tech do mercado. Eu tenho essa camisa daí, ela é maravilhosa, cara. É uma camisa polo que ela tem um caimento perfeito e a malha fria. Toda camisa polo que eu já tive na minha vida deixa uma barriguinha extremamente irritante, parece que você tá com uma saia. Essa aí não. Sério? Essa aí ela cai certinho no corpo e ela é extremamente confortável. Tá aí o presente seu da Consolatio. Muito obrigado. Se você se interessar pela Consolatio, pode ir lá e usar o cupom SUPERJOVEM20. Você vai ganhar 20% de desconto na sua compra. É isso aí. Muito obrigado. André, eu quero te agradecer primeiramente por estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. Porque vamos conversar, vamos trocar experiência, trocar figurinha, né? Você que é um cara que eu sei que veio nesta vida, assim como eu, para somar na vida das pessoas, para empreender. E porque empreender, você sabe que no Brasil não é mole não, né? Então, nós não somos pessoas normais. Nós, como meu amigo Luciano Hang fala, nós somos anormais. E é isso aí, estamos aí para bater um papo. E, mais uma vez, te falo que eu estou muito feliz por estar aqui. Obrigado mesmo. Que bom que você veio. Cara, me conta, como assim empreender aos 9 anos de idade? Cara, eu venho Em 1992 foi quando o Plano Real começou, né? É, tipo isso. Não foi? Acho que foi. Foi logo depois do impeachment do Collor, a gente não tinha nem moeda direito ainda. Foi em 91, ainda. né? Coisa do tipo. Foi. A história é o seguinte, eu venho de periferia e eu venho de uma família que são pais separados. Meu pai se separou da minha mãe, eles se separaram, meu pai constituiu outra família e minha mãe resolveu não constituir. E naquela época a gente vivia uma certa dificuldade, sempre vivia muita dificuldade lá no começo, nunca passamos fome. Mas se eu quisesse tomar um refrigerante, não tinha. Naquela época tinha a tal da Marta Rocha, eu era doido para comer Marta Rocha, e muitas vezes não tinha grana, cara. O que era Marta Rocha? Marta Rocha é um pão doce com creme por cima, um creme amarelo. Eu adorava aquilo lá, entendeu? Então não tinha, cara. Não passava fome, mas não tinha grana para ter um certo conforto no momento. Então o que acontece? Eu morava com minha mãe e minha irmã, no lote, né? E nesse lote morávamos mais 4 tias minhas. Então morava minha mãe e tal, a gente morava. Do lado desse lote, tinha um lote vago, que uma vizinha tomava conta. E neste lote vago, era um lote vago cheio de pés de fruta, frutífera. Aí lá tinha siriguela, lá tinha ameixa, tinha manga, tinha limão, mexerica, tinha umas 7 ou 8 variedades de frutas que dava, e tinha uma época do ano que essas frutas, algumas delas davam ao mesmo tempo, não sei se era outubro, novembro, setembro, coisa do tipo. E eu chegava da escola meio-dia e pouca, ficava lá à toa, brincando. Li uma revista do Chico Bento, vou pular aqui. Nem ler eu não lia na época, não tinha TDAH tocando pesado. Então o que acontece? Eu tive a ideia, falei, nossa, o lote tá ali, pé de fruta, tal, coisa do tipo. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Fui lá no lote, fiz a limpa no lote. Peguei todas as frutas que estavam boas para consumo, peguei todas. Fui lá em casa, peguei um tanto de saquinho da minha mãe,
saquinho plástico, coloquei cada uma, fiz as porçõezinhas. Fui no meu vizinho, que era o São Manel, falei, São Manel era pedreiro. Falei, São Manel, empresta seu carrinho de mão aí. Falei, empresta, peguei o carrinho de mão dele, lavei, tirei o cimento do carrinho de mão dele e coloquei aquelas frutas e ele saiu no bairro vendendo. E saí no bairro vendendo, onde voltei com só 2 pacotinhos. Foi a primeira vez que eu empreendi na minha vida. Aí eu tive dinheiro para comprar minha Marta Rocha e meu refrigerante. Beleza. Foi uma satisfação imensa, cara. E aí é onde tudo começou. Essa foi a primeira vez. A primeira vez eu digo que eu empreendi, a segunda vez eu virei um CLT. Porque eu tinha um amigo na escola, chamava Eduardo, e todo dia à tarde ele subia a rua da minha casa com uma lata, aquelas latas de tinta, cheio de amendoim, com carvão, porque aquecia o amendoim. Aí eu falei, lembro disso. Aí eu falei, Eduardo, lá na escola, Eduardo, você vende amendoim todo dia, quem que faz? Eu falei, minha mãe. Eu falei, será que ela não faz amendoim pra mim vender também? Não, que eu queria vender, cara. Eu falei, eu vou olhar com ela. Aí ele olhou com ela, ela falou assim, não, minha mãe falou que você pode ir lá em casa, que ela vai te ajudar. Aí onde que eu fui e comecei a vender amendoim. Todas as quartas, quintas e sextas. A gente saía às 5 horas da tarde. E saía nos barzinhos, lá na região, que eu sempre morei na região ali do Santo Inês, Contagem, Avenida Contagem, e saía vendendo, ia a pé, por exemplo, até quase o centro, pegava um ônibus voltando. E aí onde que ela dividia, me dava uma porcentagem, e aí onde que tudo começou também. Então essas foram as 2 primeiras vezes que eu tive um contato direto com o empreendedorismo e com o trabalho, prestador de serviço, vamos dizer assim, que eu prestava um serviço, a gente dividia o lucro. Você já ouviu falar das 10 CCS? Comportamento, característica empreendedora? Não tive oportunidade, não. Ensino muito num seminário que chama Sebrae Tech, mas isso é de um psicólogo, um estudo de um psicólogo, um estudo muito importante. E uma das CCS, não me engano a primeira, é a busca de oportunidade, iniciativa por busca de oportunidade, que você acabou de falar. Quer dizer, isso é uma característica do empreendedor, ele faz a oportunidade brotar, porque ele busca por ela, né? Exatamente. Quer dizer, com 9 anos de idade, você viu um recurso desperdiçado, as frutas, né? Você deu um jeito de vender. Depois você viu o seu amigo fazendo e falou, cara, eu também poderia fazer isso, só que não dá para eu comprar amendoim, né? Será que eu consigo a ajuda? Eu não sabia o processo, como é que fazia, como é que enrolava, torrava, entendeu? Então aí eu... E a grana para investir também, que tem um investimentozinho ali, mas tem, né, cara? Não tinha. Você tá falando que faltou a grana para comprar um refrigerante e como chamava? Marta Rocha. E uma Marta Rocha, como é que você vai arrumar uma grana para conseguir um insumo para vender, né? E aí a mãe do seu amigo te deu a moral aí, né, cara? Isso. Ou seja, você não saberia se você não tentasse. Não. Legal. Aí foi, porque como meus pais eram separados, aí todo sábado e domingo eu passava todos os sábados e domingos com meu pai. Eles eram separados, mas meu pai nunca foi um cara totalmente ausente, vamos dizer assim. E meu pai sempre foi comerciante, ele sempre teve comércio no mercado, mercado distrital do Cruzeiro. E como eu ia muito para lá, todos os fins de semana, eu, querendo ou não, eu passei a ter uma convivência com isso. Entendi. Aí depois de um tempo eu comecei a trabalhar com meu pai, com mais ou menos uns 11 anos. Aí meu pai falou assim, não, você vai estudar de manhã e à tarde você vai vir para cá. Aí eu com 11 anos de idade, estudava de manhã, almoçava, pegava 2 ônibus, um até o centro, outro até lá o mercado distrital do Cruzeiro, e ia trabalhar com meu pai e voltava com ele me deixava em casa, e assim foi durante algum tempo, Eu trabalhei muito tempo com meu pai. Aí chegou uma época que eu comecei a fazer o financeiro, porque meu pai foi um cara que muito trabalhador, ele muito trabalhador, meu parceiro, meu amigo, muito trabalhador, mas o meu pai não estudou muito. Não estudou muito, porque o meu pai, como eu, ele tem um TDAH. Então, naquela época, quando a criança não aprendia a ler e escrever, na época do meu avô lá atrás, falava, você é burro, você tem que trabalhar. E colocou meu pai para trabalhar e, assim, ele sempre foi muito trabalhador, sabe fazer conta, mas tem uma certa dificuldade na leitura. Aí, com 15 anos, eu comecei a fazer o financeiro da empresa dele. O financeiro e tal. Aí, trabalhei com meu pai até os 21 anos mais ou menos. Por quê? Porque eu comecei a ver que algumas ideias que meu pai tinha divergiam da minha. Foi 97 até 2002.
E esse financeiro era como? Era papel, planilha? Na realidade é o seguinte, era no computador, só que meu pai ele tinha 2 lojas, aí ele já tinha uma loja no centro, uma no mercado. E ele tinha um financeiro, onde o financeiro fazia todo o serviço e eu trabalhava de vendedor e repositor na loja dele. Cara, isso é muito interessante. Seu pai tinha 2 lojas, uma no centro e uma no mercado distrital do Cruzeiro. Na Rua dos Caetés e uma no Mercado do Cruzeiro. Esse Mercado Cruzeiro é aquele lá perto da FUMEC ali? Exatamente. Ele tem loja lá até hoje, ele trabalha até hoje lá. Isso não é uma pouca coisa não, tá? Aí não. Você tá falando de um cara que não lê direito e que sabe fazer conta, tem dificuldade com o financeiro. Putz, cara. Como comerciante, ele é monstro. Ele tem esse dom para isso, sabe? Aí eu comecei a fazer o financeiro e algumas coisas não batiam. Porque eu comecei a entender. Eu falei, pera, eu quero entender das coisas, né? Aí comecei a fazer curso por fora, tal. Fiz até um cursinho no Sebrae. Ele falou, pai, tem coisa que tá errada aqui. Você não pode comprar mais do que vender. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Aí ele falou assim, não, beleza. Aí a gente começou a organizar a empresa. Aí nesse meio, a empresa estava em ascensão. Assim, nossa, aí começou a sobrar um dinheiro, né? Passou do ponto de equilíbrio, começou a sobrar um dinheiro, beleza. E só que meu pai, alguns anos atrás, ele tinha quebrado. Quebrado de vender casa, vender tudo. Meu pai chegou a ter 6 carros. 6 carros, 2 lojas, um restaurante. Então, aí chegou a quebrar. Inclusive, eu até perguntei ele um tempo atrás, pai, por que você quebrou naquela época? Como é que você fazia com várias empresas? Eu juntava o dinheiro delas todas, então eu não sabia qual que estava me dando lucro, qual que estava dando prejuízo. Então, foi isso que eu quebrei. Enfim, beleza. Aí nós começamos a ter divergência de ideia ali que começou a sobrar um dinheirinho, começou a fazer um caixa, eu falei assim, agora nós vamos ter um fluxo de caixa, tal, bacana, beleza. Aí, como ele tinha quebrado um tempo atrás, ele prometeu para minha madrasta, a esposa dele, que ele ia comprar uma casa para ela. Porque querendo uma casa que ele teve que vender, passar nas dívidas, coisas do tipo. E ele fez isso, na minha opinião, na hora inoportuna, que aí o que acontece? Eu falei, pai, não mexe com casa agora. Por quê? Vamos enriquecer a empresa. Depois que enriquecer a empresa, aí a gente começa, você compra. Só que aí quando ele comentou comigo que queria comprar a casa, ele já tinha comprado. Entendi. Ele já tinha comprado a casa. Eu falei, puta merda. Eu falei, não, vou ver como é que a gente vai fazer. Aí eu falei, beleza. Eu falei assim, comprou a casa? Beleza. Agora é o seguinte, faz o seguinte, entra pra dentro dela e vamos esperar assim 1 ano, 2 anos, para depois você reformar ela. Aí eu falei assim, não vou entrar nela não, sem reformar não, vou reformar minha casa. Ué. Eu falei, pai, mas aí complica. Aí ele foi e fez uns empréstimos. Pegou cheque especial e naquela época, até hoje, né? Você pega 30 mil de cheque especial, é 3 mil reais por mês. Né? É louco, não tem nenhuma condição. Aí aquela coisa de sentir, eu falei assim, acho que não dá para mim mais não, acho que deu. Aí o que eu fiz? Eu conheci uma pessoa que trabalhava numa empresa de ônibus, eu sempre fui muito articulador das coisas. Eu falei, não dá mais. Aí eu fui, esperei, não falei nada com ele, tirei carteira de ônibus, contatei essa pessoa, contatei essa pessoa e pedi ela uma oportunidade. Ela falou assim, pode, né? Você vai começar como cobrador. Eu falei, beleza. Aí comecei na empresa de ônibus como cobrador de ônibus, fiquei 1 ano e meio como cobrador. Isso 2002? Não, aí já em 2009. Não, antes um pouquinho de 2009, 2007. Aí em 2007, 2008 eu passei para motorista, fiquei 6 meses como manobrista, trabalhando de madrugada, horrível. Aí passei para motorista. Ela falou, agora melhorou, né? Que meu salário do motorista é o dobro do cobrador. Naquela época eu ganhava R$850, eu falei, vou passar a ganhar R$1.600. Fiquei doido, né? Aí comecei trabalhando de motorista de ônibus e nesse meio tempo meu pai me chamou para voltar para trabalhar com ele. Eu falei, pai, não volto não, mas eu presto um serviço para você, vou fazer seu financeiro. Aí eu conciliava o horário da empresa de ônibus, que eu pegava 6 horas da tarde, largava 2 horas da manhã na empresa de ônibus. Nossa. Entendeu? E trabalhava com meu pai na parte da manhã, até meio-dia, sacou? E o legal de tudo é o seguinte, o salário do motorista de ônibus eu guardava ele todo. Eu só vivia com a grana que meu pai me pagava por essa prestação de serviço que eu fazia com ele. E nisso você já estava lendo? Você tinha começado a ler? Não. Até eu nunca tinha lido um livro na minha vida, cara. Nunca nem tinha lido um livro. É porque eu tive na 3ª série, eu tive uma professora de português que me bloqueou, cara.
Me bloqueou e, assim, pôs eu pra ler na frente das pessoas, né? E não viu a minha necessidade, não me preparou com isso e eu fui motivo de chacota e de risada lá. Minha mãe, se ela escuta isso, ela chora, cara. Ela é professora, pedagoga. Tem que... Apaixonada, ela chora. Pra isso, né? Tem. E na vida, um dos maiores bloqueadores das crianças são professoras, pais, mães e tios, né? Pessoas do seu convívio familiar. Esses são os principais bloqueadores de crianças. Entendeu? E eu fico muito atento com meus meninos com isso aí também. Entendeu? Então é isso. Aí depois eu comecei a juntar o dinheiro, falou, agora eu quero comprar meu primeiro carro zero. Aí fui e comprei um carrinho zero, né? Não tinha aquela cabeça empreendedora. Eu já empreendia, mas eu tinha desejo de ter um carrinho zero. E comprei um Paliozinho zero, tal. Aí foi, beleza. Aí surgiu a oportunidade de comprar uma lojinha lá no Serrano, bairro Serrano, uma lojinha que vendia linha e agulha. Aí quem era o dono da lojinha era um representante comercial conhecido do meu pai. Aí meu pai falou assim, Bruno... Mas o negócio, não o imóvel. Negócio. Entendi. A empresa. A empresa, comprar a empresa. Aí meu pai falou assim, o Bruno, tá vendendo a loja lá, tal, chama Nice Aviamentos. Vamos dar uma olhada? Eu fui lá, olhei e falei, pai, é legal. Ele falou assim, eu quero pegar. Ele falou assim, vamos pegar nós dois? Eu falei assim, não. Com você não vou pegar não, pai, infelizmente. Aí eu conversei com o proprietário, chamado Ricardo. Ele falou, Bruno, como é que você quer pagar? Eu falei assim, Ricardo, eu tenho um carro que vale 30 mil reais, só, não tenho mais nada. Porque minha mulher é minha sócia, na época era 65 mil reais. E não dá, ela não quer vender desse jeito, não vai parcelar. Eu falei assim, beleza. Aí voltei para trabalhar motorista de ônibus. Aí depois de um ano, ele volta a perguntar, meu pai, fala, sabe que seu menino tem interesse? Não, eu parcelo para ele. Aí eu falei assim, beleza. Aí foi onde eu dei o meu carro, né? Vendi o meu carro. E o restante, eu parcelei com ele 24 vezes. Só que aí eu não tinha capital de giro. Aí a minha madrasta, esposa do meu pai, falou assim, pega um empréstimo com você. Aí onde que eu entrei, sem carro, eu morava longe, mais ou menos 16 quilômetros de distância. Cara, nós somos muito doidos, velho. A gente a gente vai na 16 quilômetros de distância e sem carro, eu e minha esposa na cara e na coragem, né? Aí o que acontece? Eu pagava a prestação da loja, pagava o empréstimo que eu peguei para comprar mercadoria, para fazer o fluxo de caixa. E nesse meio tempo eu falei, não tem como, cara, eu não posso ficar sem carro. Aí fiz o cálculo de quanto que eu estava gastando. Falei, se eu comprar um carro, eu vou pagar 300, 400 reais a mais. Aí comprei um carro. Aí onde que eu fui nesses 3 empréstimos. Aí onde que foi tudo começou. Só que eu fiquei ali uns 4 anos na batalha, só trocando cebola, trabalhando de domingo a domingo, porque quando a gente tem um propósito, não tem isso não. Hoje é domingo. Aí eu comecei a trabalhar os domingos, eu vi que com o domingo, eu pagava o aluguel e pagava a funcionária. Nós tínhamos um funcionário. Pagava a funcionária. Eu falei assim, então beleza. Aí eu e minha esposa, Priscila. E nesse meio tempo a gente tinha, né, familiares que tinham mais condição, tal, coisa do tipo. E eu via eles viajando, indo pra praia. Falava, não vai. Vamos, Bruno. Falava, não dá. E não ia. E foi indo até... Isso eu peguei a empresa em 2009. 2009 não, dia 26 de janeiro de 2010 que eu peguei a empresa. 2009 foi quando meu primeiro filho nasceu. Entendeu? Então o que acontece? Filho pequeno, sem carro, depois com carro, mas endividado. Isso. Aí tinha 3 empréstimos pra você pagar, né? 3 empréstimos pra pagar. A prestação da loja, a prestação do capital de giro e a prestação do carro. A prestação do carro. Tinha mês que chegava assim, 20 cartórios pra pagar. E cartório você sabe, se você não paga o boleto é no mínimo 150 reais. Então, vamos pôr 20 cartórios, era 3 mil reais a menos no meu bolso. Então isso aí doía, era pesado. Aí foi, até que em 2014, com a crise da Dilma, do governo Dilma, eles mandaram um tanto de gente embora, a Fiat mandou um tanto de gente embora. E quando há um desemprego, no meu ramo, as coisas não pioram. Por quê? Porque a pessoa fica desempregada, ela vai fazer um artesanato, ela vai fazer um crochê, às vezes muito até para um lado terapêutico, você não ficar em casa à toa, mas mais para um lado, você tem uma rendinha, você tem uma renda extra, você faz um biquinho no pano de prato, você compra por 10, vende por 20, coisa do tipo. Então, aí começou a melhorar. Foi em 2014 que eu consegui colocar as dívidas em dia.
Aí eu já tive a oportunidade de pegar a loja do lado, porque era uma loja de roupa, o cara queria sair, eu comprei o ponto dele. Já tinha dinheiro para comprar o ponto, comprei o ponto dele. Aí depois de 2 anos, em 2016, tinha uma outra loja que era um dentista, que eu comprei o ponto dele também, e ele saiu. Foi onde que eu abri as 3 portas da loja. Então foi aí que o negócio começou a engrenar. E por volta nessa época, 2015, 2016, eu comecei a ler. Porque eu sempre tive muita dificuldade de ler e nunca tinha lido um livro completo, pegar para ler. Nunca tinha lido. Então, aí teve um livro que virou a minha chave. O Segredo da Mente Milionária. Esse é o livro que virou minha chave. Aí depois dele eu li um que reforçou, que é Quem Pensa Enriquece. Aí depois eu li Pai Rico, Pai Pobre e acabou. Aí eu tomei gosto pela leitura desse lado do financeiro, do empreendedorismo. Quando é um livro a respeito de empreendedorismo e comportamento, eu gosto muito de livros de comportamento de pessoas, entendeu? Hábitos de pessoas. Então isso me mexe muito comigo. Eu li bastante a minha vida inteira. Eu leio até hoje, né? Hoje eu tô lendo TED Talks, que nosso amigo Fred indicou lá, né? Ele tá me mentorando, tô fazendo a mentoria dele. Legal, é ótimo. Agora, assim, valeu tanto quanto as minhas universidades, tá? A quantidade de leitura que eu faço, em alguns momentos bem mais, assim. Que legal. Eu sou graduado em administração, eu tenho 2 pós-graduações, que é uma em governança de TI e outra em psicanálise e a clínica contemporânea. Se você pensar psicanálise com só leitura não vai, tem que ter, alguém tem que estar junto contigo. Tem que ter um embasamento. Tem que ter elaboração também, eu acho que só a leitura não vai, não. Mas a administração, cara, e governança de TI podia ter sido só sentar e ler, viu? Né? Podia. Eu aprendi mais com matérias que, pelo conhecimento do professor, do que realmente pela didática mesmo. Eu adoro leitura, cara, é fantástico. Isso é bom, você e realmente abre a mente. Com certeza. Desses 3 que você falou, Pai Rico, Pai Pobre, eu li com 23 anos, eu acho, cara. Ótimo, hein? Eu tava te falando lá nos bastidores, né? Eu li o Pai Rico, Pai Pobre, a primeira coisa que eu fiz foi vender meu carro, porque não fazia sentido eu ter um carro que ele ensina ali que carro é passivo, que você tem que acumular ativos, né? Que são geradores de renda e etc, né? Com certeza. E não acumular gastos e contas, né? Mas tem uma coisa no meio dessa história aí que é o seguinte, que ficou faltando, acho que pra mim. Que horas que a chave virou e você começou a enriquecer? Porque você falou assim, teve a crise da Dilma ali, né? Que foi depois da Copa do Mundo, né? Que estourou aquela tantão de bomba lá e um monte de gente foi pra rua. Beleza. Mas você já tava rodando ali, tinha um tempo, né? Não deu certo, não foi à toa, não. Eu quero saber qual que foi o seu trabalho para isso dar certo. Cara, você tinha uma carteira de clientes, você já estava divulgando. Como é que estavam suas dívidas, seu endividamento? Porque você saiu crescendo ali, desembolado, engoliu 2 lojas do lado e tal. Como que foi isso? Na realidade é o seguinte, aí veio de 2014 até o 2018, onde que eu consegui colocar em linha e começou a sobrar um dinheirinho. Sobrar um dinheirinho não é pra você não ficar endividado. Você tá entendendo? Não é pra você começou a gerar caixa ali com o seu próprio dinheiro. E eu sempre pensei nisso. Como assim? Sempre o que eu fiz quando começou a sobrar dinheiro? Se eu tinha... Porque hoje as minhas lojas são as lojas mais completas de Minas Gerais, em termos de variedade. Isso que eu estava buscando. Em termos de variedade. Por quê? O cliente chegou lá, procurou uma caneca dessa. Falei assim, não tem essa caneca, Bruto? Não tem. Aí chegou um outro cliente, procurou, tem uma caneca preta aí? Falei, não tem. Falou, tem alguma coisa aí. Entendi. Aí depois de 15 dias eu tinha essa caneca preta. Entendeu? Então é muito diversificado. Então a minha loja tem mais de 40 mil itens. 40 mil SKU. Você tá entendendo? Então a variedade é referência. O que é SKU que a audiência pode não saber? SKU é o cadastro do produto. Entendeu? O cadastro de cada produto. É um código único, né? Código único. Que o produto tem de registro pelo governo, né? É isso mesmo. Então, cara, em termos de variedade, pode ter outra loja no meu nicho, no meu ramo, tem maiores, mas com mais variedade não tem. Então, o segredo de qualquer comércio, de qualquer empreendimento, no meu ponto de vista, é diversificar. Então, começou a sobrar aí 5 mil por mês, o que eu fazia?
Comprava de mercadoria. Aí, às vezes, um fornecedor tinha um desconto. O Bruno tá com 5% de desconto. Comprava. Então eu comecei a gerar estoque. Porque muita gente fala que não gera estoque, coisa de... E eu comecei, o meu dinheiro eu comecei a reinvestir. Porque, por exemplo, se eu pegasse 10 mil reais e reinvestisse numa poupança, me dava no final do ano 12%. Se eu pegasse esses 10 mil e reinvestisse em mercadoria, no final do ano eu tinha triplicado ele. Então eu sempre reinvesti e continuei tendo o padrão de vida dali, baixo, entendeu? Abaixo do que eu podia ter. Então isso foi virando uma bola de neve, porque a gente fala que os juros têm bola de neve, não tem? Isso virou uma bola de neve ao meu favor, onde eu tinha muito produto, eu passei a ter caixa, aí foi devagarzinho. Mas a virada de chave financeira, você não vai acreditar, foi na pandemia, cara. Na pandemia. Você é um cara bom de crise. Na pandemia foi o maior faturamento que eu já tive. Assim, não digo hoje, né? Até quando foi até a pandemia, o maior faturamento. Eu tripliquei meu faturamento, quadrupliquei na pandemia. Porque é o seguinte, né? Eu, graças a Deus, costumo dizer que eu sou muito abençoado, muito iluminado. Muito. Deus é maravilhoso na minha vida. E é tudo por Ele e pra Ele, né? Então, o que aconteceu? Todo mundo, o Calil na época, né? Falou assim, fechou tudo. Tudo fechado, você não pode abrir. Só que nós não estávamos preparados para isso. Nós não estávamos preparados para o que vinha na época. Então era tudo muito surpresa, Eu mostrava vídeos em outros países, o pessoal morrendo, o caixão passando, e todo mundo ficou desesperado para se proteger, para se resguardar. Aí, o que eu vendia nessa época de carro-chefe? Tecido e elástico para o pessoal fazer máscara. Nossa. Tecido e elástico, TNT. E você tinha estoque? Luva, tinha estoque não muito grande. Se eu soubesse que ia acontecer isso aí, eu tinha vendido tudo que eu tinha, comprado tudo em elástico e tecido. Aí, e detalhe, o pessoal começou a ficar em casa. Você em casa, você vai fazer o artesanato. Porque o artesanato, depois eu vou falar do trabalho terapeuta do artesanato. Então o pessoal começou a fazer um crochê, um tricô. Às vezes as pessoas jovens que não se interessavam nisso, que viviam na correria do dia a dia, começaram a interessar. Você entendeu? Aí eu comecei a vender tudo que eu tinha. E fazendo pedido. Aí começou a parar de chegar. Começou a chegar mais devagar, porque a galera do ramo de artesanato começou a vender muito. Você entendeu? Só que não podia abrir. Ela falou, meu Deus, não faça comigo não, me ilumina, Senhor. Aí o que acontece? Aí teve um certo dia, foi um guarda, aí todo mundo fechado, só eu funcionando, né? Com uma portinha e tal. Aí o pessoal fazendo fila lá na porta da loja para vender, tal, que não podia entrar, todo mundo de máscara. Aí chegou a guarda municipal lá na loja. Eu falei, oh, meu Deus, não faça comigo não. Aí chegou a guarda, a loja cheia, gente do lado de fora. Eu falei, nossa. Aí o cara, até eu esqueço dele, eu chamava Leandro. Eu falei assim, tudo bem e tal. Falou, você que é o proprietário? Eu falei assim, aí ele me deu seus documentos, eu dei o documento dele. Ela falou, você não pode funcionar. Eu falei, ô Leandro, por que eu não posso funcionar? Ela falou assim, porque é lockdown. Lockdown, tudo fechado. Eu falei assim, deixa eu te falar um negócio. Raciocina comigo, Leandro. Só um minutinho. Aí eu virei para as clientes assim e falou, gente, só uma atenção, só um minuto aqui, por favor. O que vocês estão comprando, clientes? Aí todo mundo gritou, tecido, elástico. Para quê? Para fazer máscara. Aí eu falei, ô Leandro, faz um favor para mim. Vai ali naquela farmácia da esquina, ou então naquela ali de cima. Compra para mim um pacote de máscara em cada um. Se você trouxer um pacote de máscara, de lá eu vou fechar. Cara, não tem jeito. Não tem máscara. As pessoas precisam se proteger. Aí ele falou assim, então faz assim, te organiza aí, não deixa dar muvuca não, que eu vou deixar você aberto. Eu falei assim, você chama Leandro, né? Até não esqueço até hoje. Leandro Camilo. Eu falei assim, se dá onde você é? Passou daqui da Pampulha, da unidade tal. Eu falei, beleza, tal. Anotei todos os dados dele. Aí, depois de 5 dias, a guarda municipal lá de novo. Me denunciaram de novo. Aí, o que acontece? Aí ele chegou lá e falou assim, você não pode funcionar. Eu falei assim, deixa eu te falar um negócio. O Leandro Camilo, de tal lugar, espeteria tal, veio aqui no dia tal, falou que eu poderia funcionar desse jeito, porque estou vendendo tecido e elástico
para as pessoas fazerem máscara para se proteger. Ele falou assim, ele falou isso? Ó, aí ele deu uma volta, falou assim, não pode continuar funcionando. Depois disso eles não foram lá mais. Aí que eu deitei o cabelo. Olha que legal, cara, você falou Deus me ilumina aqui, né? Porque a resposta que você deu, você quase foi advogado ali, né, cara? Porque eu lembro que tinha algumas exceções. E provavelmente da forma como você estava operando, você se tornaria uma exceção, entende? Com certeza. Claro. É a condução de Deus, cara, não tem jeito, é só ele. Aí foi onde que as coisas melhorou. Aí eu já estava lendo muito, aí comecei a fazer os quadros do sonho. Outro dia minha esposa chegou e falou assim, eu coloquei um tanto de quadro assim no meu quarto. Ela falou, o que é isso aí? Eu falei, isso é o que eu quero. Eu quero faturar 1 milhão por mês. Eu quero reformar a loja até tal data, e eu quero abrir uma loja na Avenida Abílio Machado até tal data. Cara, é surpreendente. 3 meses antes da data de reformar a loja, eu já tinha reformado a loja, que eu abri a loja toda e construí um segundo andar. Hoje a loja é uma loja de 2 andares, é a primeira unidade, tem 250 metros. Uhum. E um ano depois, o outro quadro, eu abri uma loja na Avenida Abílio Machado. Então aquilo ali assim, eles falam o poder da atração, né? Tem gente que chama de fé, tem gente que chama de crença. Tem um livro que fala sobre isso, que chama O Segredo. O Segredo, Eu já vi o filme O Segredo, muito bom. Viu? Eu uso isso, cara. Eu uso isso há muitos anos. E assim, por incrível que pareça, o pessoal que não sabe, eu conheci o André numa imersão de oratória e comunicação de alto impacto do nosso amigo Fred Marques, que é fera. E neste dia a gente bateu um papo, conversamos muito, né? E eu vi lá que tinha várias pessoas que tinham podcast. Aí eu falei assim, eu nunca participei de um podcast, meu Deus. Aí eu coloquei na minha agenda, né? Que eu tenho as coisas que eu coloco na agenda, eu falei assim, participar de um podcast até o dia 30 de agosto de 2025. Aí na hora que eu estou saindo do podcast, eu e o André começamos a conversar, falou assim, cara, eu quero te convidar. Saindo da imersão. Nós estávamos saindo da imersão, eu falei assim, eu quero te convidar a participar do meu podcast. Aí eu falei assim, eu até te mostrei, falei aqui, cara, eu escrevi isso aqui hoje. Eu escrevi isso aqui hoje, acabei de arrepiar. Então, cara, eu acredito muito no que você vibra, no que você atrai. Muito, muito, muito. Tanto para coisa boa e para coisa negativa. Sim. Porque se você vibrar na coisa negativa, o pensamento atrai, cara. Com certeza. Isso tá lá na doutrina espírita. Aquilo que você foca o seu pensamento é o que você vai se tornar. E não é só isso, não só na doutrina espírita, como no evangélico, no católico. Sim. Porque a palavra tem poder. Sim. E isso você manifesta, isso parece que vai em ondas. E para algumas pessoas o universo traz. Para outras é a crença que é Deus. Entendeu? O Criador, coisa do tipo, mas existe o poder da atração, com certeza. Você sabe que você usa isso aí também. Concordo, uso, velho. Isso é maravilhoso. Eu me lembro aqui, eu tenho que buscar nos meus arquivos, só tenho foto disso. Se você for lá na minha sala, eu não te mostrei, tem uns cartõezinhos com as metas lá, os xixizinhos lá. Não. E é um hábito que eu tenho ele desde 2008, cara. 2008, quando eu abri a IN8, eu abri empresas com R$0. Só com força do meu trabalho. Eu acumulei grana de 2005 a 2008 para conseguir constituir CNPJ, etc. E quando eu abri, a minha meta de faturamento era R$25 mil, cara. Eu lembro desse post-it, assim, eu lembro de um amigo meu visitando, falou assim, nossa, como você tá ambicioso. Cara, R$25 mil, sei lá, paga aluguel. Oi? Tava muito distante? Na época, eu devia estar faturando uns 3 e pouco. Eu não ganhava nada, cara. Que legal, né, cara? Eu me lembro de vários pontos de atração, assim, quando eu comprei meu primeiro apartamento, foi em 2012, ele já tá quitado, graças a Deus, né, o meu prolabore era 3.200, cara. Era uma realidade diferente. Completamente diferente. Você falou de faturamento e eu lembrei, cara, quando eu peguei a loja, ela tinha um faturamento mensal que hoje uma das lojas fatura por dia que faturava num mês. Que coisa mais... É lindo, cara. Que lindo, cara. Eu fico Porque eu faturava num mês, uma loja hoje fatura em um dia.
É muito legal isso. Eu fico doido com a história de empreendedor. Foi por isso que eu te chamei, porque eu escutei sua história lá na imersão. Eu achei ela fantástica. Ela tem que ser compartilhada, entendeu? A gente tem que falar isso com as outras pessoas. A maioria das pessoas que contam histórias de pessoas que estão lá na lua, sabe? Que não é demérito. Que é como se fosse inalcançável de uma certa maneira, né? Você vai ver um podcast do Flávio Augusto, que é um cara que eu admiro pra caramba, ele falando que ele tem uma casa de 14 cômodos em Orlando. Mano, qual que é a distância desse cara pro Bruno, que tava vendendo fruta e amendoim, entendeu? É muito longe, cara. É anos-luz, vamos dizer assim, né, cara? É muito longe. O cara teve um time, não sei o que, papapá. Só que o Bruno agora, ele tá mais perto desse menino, entendeu? Ele tá mais perto do adolescente que trabalha com o pai. Ele tá mais perto do cara que é motorista de ônibus e quer empreender. A gente tem que contar essas histórias, sacou? E elas são maravilhosas, são lindas, sabe? Você tá de parabéns, cara. Obrigado mesmo. Eu gostei demais de escutar essa história. Então foi aí que virou a chave aí da pandemia, onde que as coisas começaram a acontecer, né? Eu tenho mais plano de mais 2 empresas, entendeu? De outros nichos, né? Eu trabalho também com assessoria a empreendedores, né? Tá muito embrionário ainda esse projeto, porque hoje eu ajudo empreendedores que querem, inclusive até nas empresas mesmo. Vou te dar um exemplo. Chega uma cliente minha que faz um trabalho de biscuit, uma mentorada minha. O que é biscuit? Biscuit é uma massinha de modelar que você faz um bonequinho, faz diversas coisas. Entendeu? Faz uma caneca, tudo, e usa muito em personalizado de festa. Aí você chega lá na festa, tem aquele bonequinho montado, aquilo é uma massinha que foi feita de biscuit. E, por exemplo, uma das minhas mentoradas era cliente minha, Bruno, como é que estão as coisas? Aí eu comecei a postar, gente, tal, dando dica para empreendedores. Aí ela chegou perto de mim e falou, Bruno, tudo bem? Não, estou numa dificuldade, menino, vendendo o almoço para comprar a janta, tal, você podia me ajudar. Eu falei assim, não, eu te ajudo. Mas eu preciso deste dado. Seu público-alvo, seu ticket médio, médio de faturamento. Só que aí eu preciso, porque a gente, quando começa, a gente não pode querer ser meio invasivo, mas tem que ser. Eu preciso dos seus gastos pessoais. Tem que ter. Eu quero saber com o que você está gastando, né? E não preciso de ficar com vergonha, não. Eu preciso saber por quê. Para saber se o que você está fazendo vai suprir ou empatar com o que você precisa. Aí foi onde eu mentorei ela, tal. Hoje ela deu uma expandida, porque nós começamos a trabalhar com o marketing digital dela também, que o marketing hoje dispensa comentários, né? Sim, não tem jeito. Essencial. Aí depois disso veio mais uns 2, 3. Então, mas assim, tudo no informal. Então eu tô com esse projeto embrionário, que nós eu preciso dedicar mais tempo com ele, né? Porque aquele negócio onde você dedica energia, tempo, aquilo se expande. Então hoje eu estou com 2 lojas e no momento eu não estou podendo gastar um tempo com isso, mas eu já estou me organizando para o próximo ano a gente gastar energia, gastar tempo com isso aí. E isso aí vem na outra vertente também, né? De não só abrir mais uma empresa, mas eu sinto que eu vim nessa terra para ajudar pessoas, para ajudar. Para fazer a pessoa sair do lado A para o lado B e somar na vida das pessoas. E eu tenho um chamado para isso, eu sinto isso queima no fundo do meu peito. Então, de diversas formas, eu já começo dando umas dicas assim nesse sentido. Entendeu? Entendi. Tem uma coisa que é curiosa, assim, que é uma coisa que se repete em vários empreendedores. É muita coisa para fazer. É muito desejo para a gente realizar, né, cara? Como que você pretende fazer as sucessões dentro da sua empresa? Como que você pretende ter... São 3 negócios no total, né? Que você está idealizando mais um. Isso vai ser tudo a partir de você? Você vai ter sócios, funcionários? Na realidade são 5 negócios, né? Mas é porque eu começo a energizar, mentalizar e as coisas... Já aumentou esse número aí. E as coisas já acontecem dentro de mim, mas só que como é que vai acontecer? Certos tipos de coisa. Eu ainda não sei e tal. Mas vamos lá. Então o que acontece? Quem quer ir longe, ir mais rápido, tem que ir com alguém.
entendeu? Então eu já tenho... Ninguém faz nada sozinho. Né, ninguém faz nada sozinho. Primeiro, você tem que delegar. Porque antigamente, nas lojas, na época que tinha uma loja só, eu ficava no caixa, eu era cobrador, eu era comprador, eu era vendedor, era repositor. Aí chegou um patamar que não teve como. Eu tive uma consultoria de um rapaz, ele falou assim, ô Bruno, o que você está fazendo no caixa? Eu falei assim, tô cobrando, o lugar mais importante. Meu pai sempre disse que o caixa a gente tem que ficar de olho, tal, coletivo. Eu falei assim, Bruno, você paga um salário, uma pessoa, e a pessoa fica no caixa, você organiza, você põe uma câmera, você coloca tudo computadorizado, tal, faz. Aí onde que a minha cabeça deu uma. Ué, sério, Cordeiro? Sério, mano. Você é o funcionário mais caro da empresa, você tá no caixa, cara. Aí onde que foi que eu contratei um caixa? Aí depois eu contratei outros vendedores, aí contratei um repositor, aí onde eu comecei a delegar. E eu tinha muita dificuldade em delegar, porque eu sempre acreditei muito nas pessoas, na melhoria das pessoas, né? Uma coisa que a gente estava conversando em off ali, que nós sempre tínhamos, né? Você também teve dificuldade de dispensar a pessoa rápido. Eu sempre fui de dar feedback, ô fulano, mas melhora, ô fulano, aqui, ó, vamos organizar isso aqui e tal. E a pessoa não melhorava. E isso aí eu acho que me travou muito nesse sentido. Por quê? Hoje não. Falou, não está dando resultado. Falou, vamos alinhar uma vez, duas vezes, a terceira vez. Não tem conversa. Não dá. Entendeu? Não dá, porque isso aqui é minha vida, isso aqui é meu sonho. E se você não está alinhado com o meu sonho, você está atrapalhando o meu sonho, cara. E pra que você vai pagar um cara para ele não trabalhar? Exatamente. Às vezes eu falo isso aqui na IN8, né? Assim, deixa eu ver se eu entendi, assim. E a gente paga salários que começam aqui em 2, vai até uns 15, sei lá, que são os altos. Legal. E aí, tipo assim, cara, você tá pagando um salário pro cara que é bom. Você tá pedindo, pelo amor de Deus, pra esse cara trabalhar? Tem alguma coisa errada. Tá errado. Exatamente. E às vezes o cara fica te fazendo trabalhar. Você fala, não, peraí, quem te paga sou eu. Você que trabalha pra mim. Se o cara for CLT, né, principalmente, que o prestador de serviço não, né? O prestador de serviço ele tem uma demanda que ele trabalha por resultado. Você entrega a demanda, ele trabalha onde que ele quiser, trabalha a hora que ele quiser e te entrega o resultado no prazo que ele combinou com você, acabou. Agora CLT não, ele tem horário para chegar, horário para sair, horário para descansar, não pode nem passar porque você quebra a regra trabalhista, né? Exatamente. E naquele tempo que ele está trabalhando, ele tem que se dispor a trabalhar no que ele foi contratado. E aí, às vezes a pessoa não quer fazer o básico, eu dispenso muito rápido, cara. Isso é muito importante. E outra coisa que é importante também, que eu já vi, só pelo spoiler que você me deu ali que a gente está conversando, é você formar pessoas. Sim. Hoje, como é que eu vou expandir? Não é gritar e chutar, né? Não. É ensinar com a pessoa que quer aprender. Exatamente. Hoje, por exemplo, os gerentes das lojas eram pessoas que entram como repositor, como vendedor. Então, o gerente hoje... Então, como eu vejo as coisas lá na frente, eu já tenho uma pessoa, depois que a gente abrir... a meta é abrir mais 3 unidades até o final de 2028. Mais 3 unidades. Então, eu já tenho a pessoa que eu vou coordenar para alinhar com os gerentes na loja, como se fosse um gerente líder. Vamos dizer, já tem uma pessoa que vai ser o comprador das lojas, que vai, entendeu? Então eu estou setorizando isso nas pessoas que eu tenho, eu já estou prospectando a minha mente e vou começar a trabalhar com elas, prepará-la elas para chegar nesse nível. É claro que vai ter erros e acertos, que faz parte da caminhada, do processo, e como eu digo que a gente nunca perde, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. Quer ganhar também. Quer ganhar também. Só que às vezes a gente paga caro para aprender, né, cara? Porque às vezes a gente não ouve a nossa intuição, nosso sexto sentido, o que a gente sente aqui. E a gente costuma pagar caro. Ou nega o que tá na cara também, né? Que eu fiz isso muito na minha vida. Isso, nega o que tá na cara. Nega o óbvio. O óbvio. Aí não tem jeito. Então é isso mesmo. É assim que a gente vai... eu tenho um parceiro investidor, 1 ou 2 parceiros, possíveis parceiros investidores, que são pessoas que acreditam no meu trabalho, e a gente vai alavancar isso aí, com certeza, já aconteceu, eu já tomei posse disso, e é só colocar em prática, né? Cara, pra gente encerrar, eu tenho um presente pra gente fechar, mais um, que você vai sair daqui cheio de presentes. Que bacana, cara, obrigado. Isso aqui
presente patrocinado pelo Dot 8. Esse é do nosso ecossistema daí. Sistema de controle de folha de ponto eletrônico. Você que tá cheio de funcionário aí. Legal, hein? Provavelmente precisa da gente. Que bacana. Nosso propósito é reduzir o risco jurídico das empresas. A gente tem uma série de ferramentas que vão além do controle de gestão de ponto eletrônico para você ter condições de se defender, né? Claro, porque o empresário, quando ele entra num processo trabalhista, ele já chega perdendo de 2-0, né? Exatamente. Você tem que chegar aqui com o time ganhando ali pra você virar o jogo ali nos 45 minutos de jogo que o pau quebra. Entendi. E a gente, graças a Deus, ganhou vários processos trabalhistas na nossa história. Tem um presente aí pra ti. Ah, é? Posso abrir? Ah, que legal. Olha! Aí, ó. Que massa! Vamos ver. Ó. Feito com carinho. Aí, ó. Uau! Cara, eu ia te pedir uma caneca. Eu não sou de caneca linda, ó. Vira ela aí. Ah, que show. Ó, Nice Aviamentos, cara, obrigado. Obrigado mesmo, irmão. Cara, show, amei. Não gostei não, amei. Cara, não se esqueça de curtir a jornada, jamais. De jeito nenhum, cara. Mas eu gostaria de, já que nós estamos na reta final, eu não poderia deixar de deixar um recado pra galera que tá começando aí, além de tudo que nós já conversamos. Eu queria falar sobre a base, porque tudo começa numa base, tudo tem uma raiz, tudo tem um começo. Não tem como você construir essa casa, esse prédio, do teto para baixo. Então tudo tem uma raiz, tudo tem o seu começo. E aqui eu não podia deixar de falar do começo, quem esteve e está sempre comigo, que é minha família, cara. Minha família é meu pilar, minha família é minha base. Por eles que eu acordo cedo, saio, meto a cara no trabalho mesmo, entendeu? Então eu não podia deixar de agradecer a Deus primeiramente e agradecer a minha família, minha esposa, Priscila. Te amo, Priscila. Ela é minha parceira, ela vai comigo. Ela foi uma pessoa que a gente está junto há 17 anos e foi uma pessoa que me puxou a orelha muitas vezes. Por quê? Porque às vezes eu sempre fui muito brincalhão. Muito brincalhão. E muitas vezes eu não tinha aquela postura que um homem tinha que ter. Aí ela é meio sistemática, né? Então, por muito tempo, como eu não tive muita referência, por muito tempo eu era muito brincalhão e passava do limite. E ela sempre me puxava minha orelha. Aí muitas vezes, maioria das vezes eu ficava bravo com ela, puto com ela. Pô, não sei o quê, só ficava me cortando, me podando. Aí depois que eu passei a ter um entendimento, que eu mudei a chave, falei, porra, aquilo tudo foi para me crescer, para me fortalecer. Então eu quero deixar a minha homenagem à Priscila, minha esposa, que é a pessoa que eu amo. Hoje mesmo nós estávamos fazendo o juramento de manhã, né? Não sei o que, falou, legal. Até o último suspiro. Repita comigo, amor, nós vamos até o último suspiro. Então eu tô com ela fechado até o último dia da minha vida com ela. E eu não podia fechar esse podcast e agradecer a Deus por ter colocado ela na minha vida. Meus 2 filhos, eu tenho 2 filhos, é o Theo que tem 7 anos e o Henrique que tem 13 anos, né? Legal. E já tô colocando para trabalhar na loja também. Ah, pelo amor de Deus. Já tem que trabalhar na loja, então o pilar, a raiz é a família, cara. Show demais. Gratidão total a Deus e a minha família. Obrigado, eu quero te agradecer. Parabéns pela sua história, extremamente emocionante, gostei demais, muito obrigado por compartilhar isso. Se você gostou do conteúdo, lembra de curtir, comenta o que você achou, segue a gente aí e juízo, não faça nada que o Bruno não faria. Valeu! Um abraço, obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Show demais.